É importante destacar, pessoal, que a pesquisa semiótica não é uma pesquisa meramente abstrata, formal e desconectada do contexto sócio-histórico e político. Nesse sentido, a gente tem que destacar, e eu sempre gosto de falar isso com meus alunos, os aspectos éticos e estéticos que impulsionam a mediação do signo, né? Eu já destaquei em outras aulas, inclusive vou colocar aqui, né, as conexões entre as ciências normativas, né, entre a estética, a ética e a lógica. Né? A estética é como essa busca pela própria racionalização do mundo, né, o que hoje em dia a gente poderia fazer uma tradução por, talvez por uma palavra desejo, né, essa busca de dar forma ao mundo, né, que, por exemplo, o artista tem, né? O humorista com essa busca de tornar o mundo engraçado e inventar mediações inteligentes, né? Forjar mediações inteligentes para tornar algo engraçado, né? E tudo isso, é importante se dizer, é construído socialmente, culturalmente, né? E politicamente, né? Então, esses aspectos estéticos, né? O que se busca nas nossas sociedades contemporâneas, né? Tem muito a ver com os aspectos culturais, com a lógica do capital, né? Com o consumo, com a sociedade de massa, com a sociedade de rede, né? Então, tudo isso afeta nessa perspectiva estética, né? De busca, né? Do summum bonum, como diz o Peirce, né? É claro que o Peirce não teve acesso aos textos do Marx, né? E nessa esse debate do capitalismo, né? Mas a gente pode atualizar nesse sentido aí essas relações, né? O aspecto ético também é muito importante a gente destacar, né? Porque o aspecto estético ele é bem mais geral, né? É essa busca da racionalização do mundo, né? Quando eu falo racionalização, não pensem no aspecto meramente dedutivo, né? De razões fechadas, mas de razões criativas, né? O Peirce é isso que faz sentido, né? Não é à toa que ele fez uma grande teoria da abdução como aquele modo de raciocínio que é capaz de propor uma nova ideia, né? E que tem a ver com o seu cinequismo, né? Depois vocês podem observar isso em outras aulas, né? Aqui postadas no canal, né? Então você passa dessa estética, como essa busca, né? Essa busca, né, pela racionalização do mundo, né? Não é à toa que o Peirce é considerado um idealista objetivo, né? Porque essa busca não tem nada a ver com algo transcendental, metafísico, mas a busca ela é ontológica, né? É na própria transformação do ser e das coisas, né? Essas buscas fazem sentido, né? Aí entra numa questão ética. Essas buscas são válidas moralmente, né? Então é importante perceber essa relação entre a busca por racionalizar o mundo e a avaliação ética de que vale a pena esse tipo de racionalização, mas quem está afetando essa racionalização, né? Ou seja, uma comunidade que deve avaliar, né, as mediações e os propósitos envolvidos nessas mediações, né? E aí que a gente chega, né, nessa relação entre estética e ética, né? A ética vai nos direcionar a um propósito, né? Um propósito, né? Eu quero fazer rir, né? O humorista vai falar, né? Eu quero fazer rir, mas eu quero fazer rir, por exemplo, dos políticos corruptos, né? Então, a proposição ética é essa, né? Fazer rir o impulso, mas fazer rir os corruptos, né? E aí o aspecto ético, né, de avaliar, né, que vai direcionar o propósito, né? Então, a ética como um refinamento, uma especificação dos impulsos estéticos. No caso, recentemente aí do Léo Lins, né, que usa, né, qualquer meio tipo, que usa de todos os meios possíveis para conseguir o riso, né? Sobretudo pessoas que estão nas margens, né?
pessoas que passam por algum tipo de sofrimento, né? Ou seja, é um atalho do riso, né? Ele busca um atalho do riso e um atalho de um riso que está focalizado em um determinado grupo específico, né? Grupo esse que não vai ter solidariedade ou empatia com essas pessoas que estão sendo tornados objetos do riso, né? Então aí é um aspecto interessante para a gente discutir essa relação entre ética, lógica, né, e pragmatismo, né? Então, por que que caras como Léo Lins ainda estão aí? Ora, porque tem muita gente que ri, né, do que ele fala, né? O problema não é só ele, né? O problema é toda uma comunidade risível, né, que o segue, né? Entendendo comunidade risível isso. Elementos, né, indivíduos, um campo interpretante, né, que acha engraçado, né, o modo como ele torna algo risível, né? Eles privilegiam, né, eles conseguem rir, né, dessas fórmulas dele e dos objetos que ele torna risível, né? Então, geralmente ele escolhe um objeto ali que passou por uma grande violência, né, estupro, ele gosta muito disso, de usar estupro, assassinato, né, alguém que matou o pai, ou alguém que é gordo, alguém que é cadeirante, né? Esses são sempre os objetos, né, de riso, né? E que um determinado campo interpretante acha isso engraçado, né? Não se solidariza ou não tem empatia, né? E é claro que eles vão usar o argumento de que aquilo é só uma piada, né? Mas isso é uma discussão, acho que é para um vídeo específico, né? Depois a gente pode fazer. Mas então, o que eu queria deixar claro é essa: sempre pensar essa relação entre estética, como essa busca, ética, né, como os propósitos, o delineamento dos propósitos e a semiótica como os meios para atingir esses propósitos. É interessante destacar também que esses meios, né, são postos à prova de modo intersubjetiva, né, ou seja, pelas pessoas que são afetadas pela piada, né? Então é preciso entender a piada como um esquema, né, e os modos de inventar piada como um esquema que é sistematicamente selecionado culturalmente e socialmente, né? Algumas piadas, por exemplo, se você pensar nos Trapalhões e aquelas piadas preconceituosas, né? Sobretudo relacionadas à raça, né? Ali nos anos 90, hoje em dia ninguém acha mais graça daquilo, né? Do mesmo modo que as próprias fórmulas já se tornaram muito previsíveis, né? E para você ter o riso, tem que ter a surpresa, né? É, não é meu propósito aqui investigar o riso do ponto de vista cognitivo, mas só queria dizer isso, que essas fórmulas, por serem já gastas, não produzem mais surpresa nos interpretantes. Logo, também muita gente não acha mais graça, né? Daquilo que se fazia, ele só repete, 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 né? Então, é nesse sentido, né? Então, destacar a relação entre estética, ética, semiótica, né, e a comunidade risível, né? E de como essas fórmulas do riso vão sendo selecionadas pragmaticamente, né? Ou seja, vão sendo capazes de influenciar as piadas futuras. Ou, por outro lado, vão cair em desuso. Então, pessoal, um outro aspecto que é importante destacar é o objeto dinâmico e a experiência colateral. O objeto dinâmico é o sistema de influências que afetam o signo, mas que estão fora do signo. É aquilo que determina a ação do signo, né? É um esquema problemático que vai acionar, então, dado sistema de mediações para resolver aquele problema, né? Então, beleza. O que é que significa isso, por exemplo, o pessoal que está escrevendo aí o artigo sobre os pintores, né, brasileiros, do modernismo brasileiro, né? Então, o que seria aí investigar esse aspecto dinâmico, né, esse objeto dinâmico, melhor falando? Investigar a vida do cara,
investigar com quem o cara se relacionou, investigar as influências do cara, né? Investigar os traumas da vida do cara, investigar as parceiras que ele teve, investigar as influências, ou seja, tudo aquilo que de uma forma ou de outra pode influenciar no modo dele inventar essas mediações, né? Então, quanto mais você vai investigando sobre aquilo que está ao redor do signo, ou seja, daquilo que o signo vai trazer para dentro dele, isso pode ajudar a você compreender a lógica do signo, né? Então, no caso aqui do Porta dos Fundos, né? O que é que seria esse objeto dinâmico, né? Seria, no caso que a gente vai analisar um esquete específico, que é o esquete, o ensino, né? Então, identificar o objeto dinâmico do riso é exatamente distinguir, destacar aquilo que vai ser tornado risível, né? Como a gente vai destacar lá, o que é tornado risível é exatamente o argumento, né, do MBL, naquela época, lá acho que 2016, que dizia que se você ensinar orientação sexual para os alunos, né, isso vai gerar um depravamento aí generalizado desses alunos, né? Então é isso, né? Então o objeto dinâmico é aquilo que está fora do signo, mas que afeta a ação sígnica, né? Então, nesse sentido, para você entender como o signo funciona, você tem que entender o que é que ele vai transformar. E aí você consegue fazer o antes e o depois, né? Observar ali o que está ao redor, né? Virtualmente daquele signo.